Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de conceitos de linguagens de programação. É uma disciplina que tem programação no nome, mas na qual não se programa tanto assim. Não é de fato uma disciplina de programação. O objeto da disciplina são as linguagens de programação, né? As linguagens, enquanto objeto de estudo, são um tema muito rico, muito diverso, muito vasto e que é de grande importância para o desenvolvedor. Quer dizer, esse conhecimento, essa cultura das linguagens de programação contribui efetivamente para a produtividade, para a compreensão de um desenvolvedor no seu trabalho, né, no desafio de produzir software. Quais são os temas exatamente? Vejam, linguagem de programação tem um histórico, tem uma evolução, tem uma diversidade, uma variedade. Elas têm componentes, elas têm subpartes, né? Elas têm justamente esses mecanismos, esses elementos que podem ser estudados especificamente. Bom, um primeiro exemplo é a própria ideia de nível léxico, nível sintático e nível semântico de uma linguagem, né? Que vale para qualquer linguagem, diga-se de passagem, inclusive as linguagens formais, inclusive as linguagens de programação. Mas também existe a questão das variáveis, né, que nós geralmente nos referimos como nomes, vínculos e escopos, né? Quer dizer, é todo o tema da existência de entidades, né, ou de objetos, entre aspas, no código, no software, e como se identifica isso a partir de nomes, e como esse vínculo dos nomes e desses objetos de software, digamos assim, não é no sentido de orientação a objetos, é um objeto no sentido mais geral. Essa vinculação ela merece uma análise à parte. Em seguida existe a própria ideia de dado, né? Os tipos de dados, né? Desde os dados dos numéricos, né? Das representações de números nas diversas formas, strings, né? Tipos booleanos, o que se costuma chamar de tipos primitivos, né? Até os tipos compostos, os arrays, os registros. Isso é mais diverso do que uma ou outra linguagem deixa transparecer, né? Existe aí opções, existe um amplo espectro de estratégias de organização dos dados por parte da linguagem e também no que ela permite o programador criar seus dados, né? Um outro tema é a própria execução, o fluxo de execução de um programa, né? E aí nós estamos falando das estruturas de controle do fluxo de execução, como a própria ideia de condicional, a própria ideia de laço, mas que não fica por aí, né? Nós podemos lembrar das exceções, que não é um tema assim tão presente em cursos introdutórios de programação. Outro tema é a alocação de memória, um tema muito importante, a pilha, o heap, a memória estática. Como isso se organiza, isso tem um grande impacto sobre desempenho, sobre a compreensão de algumas coisas que aparecem na linguagem. Nós podemos falar dos subprogramas, quer dizer, de subrotina, né? Existe esse termo mais genérico, né, dos subprogramas, que aí tem as subrotinas, corrotinas, e como você pode convencionar os parâmetros, a passagem de parâmetros, a sobrecarga, enfim. Um outro tema importante, e talvez mais de fronteira, seja os próprios sistemas de tipos, né? Nós temos aquelas linguagens com sistemas de tipos mais simples, outras que são dinamicamente tipadas, então assim, aparentemente o programador não formaliza nada sobre os tipos, mas na linha das estaticamente tipadas existe uma grande diversidade. Enfim, é um tema não consensual, existem correntes de pensamento sobre sistemas de tipos, existe muita pesquisa sobre isso, muita inovação. Um outro subtema
é a modularização e abstração, né? Quer dizer, como a linguagem fornece mecanismos para a organização do código de uma forma mais ampla, né? A organizar o código assim, olhando de longe, né? Quer dizer, uma grande base de dados, uma grande base de código, como a gente pode organizar isso, né? As linguagens também têm paradigmas, que é uma forma mais profunda de entender o modelo de computação que elas apresentam, tá? Isso também é um tema muito presente aí nas notícias sobre linguagem de programação, e o programador médio ele está sempre interessado e, e se beneficia de ter contato com essas discussões, né? E o próprio histórico das linguagens, né? Eu acho que é algo que também vale a pena conhecer alguns capítulos disso, né? Porque é uma grande empreitada humana essa busca por uma linguagem de programação mais com maior desempenho, com maior produtividade, com maior controle, com maior facilidade de compreensão, com melhores ferramentas. Tá? E isso não está estabelecido, né? Existem muitas linguagens estabelecidas, mas sempre há espaço para criação e inovação. O fato é que há sempre linguagens novas sendo criadas e essa compreensão do porquê disso, né? O que leva alguém hoje a se dar a esse trabalho imenso de criar uma linguagem de programação? Esses são os temas que saltam à primeira vista numa disciplina como essa, tendo em base, inclusive, os livros mais difundidos da disciplina. Então, meio que nós já começamos a falar de um outro tópico, que é a motivação ou a justificativa para este estudo, né? Para dedicar-se e aprofundar-se nas linguagens de programação, no estudo das linguagens de programação. Um motivo mais natural, mais imediato, é a ideia de que talvez esse estudo mais estruturado, mais genérico, mais amplo dos conceitos, das linguagens, favoreça posteriormente o aprendizado ou a introdução a uma linguagem específica desconhecida, né? Quer dizer, a partir de todo esse arcabouço conceitual e de entendimento que se obtém a partir de disciplinas como essa, o desenvolvedor ele reconheça previamente, ou ele antecipe algum conceito, alguma novidade, algum elemento que uma linguagem traga como diferente, né? E, enfim, contrastando essa nova linguagem também com essa visão que ele obteve, que ele ganhou, ele consiga justamente compreender a linguagem, né? Ele consiga atacar ali pontos de dificuldade no aprendizado da linguagem. Mais que isso, eu acho que também a comparação, o entendimento do que está em jogo no desenvolvimento, no desenho, no projeto de novas linguagens, pode ser um benefício, né? Vejam, eu tenho até uma situação fictícia, hipotética, que eu costumo apresentar como provocação, né? Imagine você como um profissional em atuação, né, como desenvolvedor, como cientista da computação, e alguém na sua empresa, na sua organização, lhe desafia ou lhe requisita um parecer sobre uma nova linguagem que poderia ou não ser adotada.
E aí você se vê frente a esse desafio de fazer um parecer técnico, ou fazer uma análise dessa situação envolvendo essa tecnologia, né? Então, certamente, o estudo formal das linguagens de programação cria assim os veios, né? Cria ali as caixinhas, né? A organização, a compreensão de toda essa área de estudo, né? Embora essa seja uma situação um tanto forçada, em geral as empresas não costumam trocar de linguagem de programação. O mais comum é a ter-se a linguagens já estabelecidas na empresa, que já tem uma base de código ampla, né? E também a escolha de linguagem de programação não se dá somente por aspectos técnicos, né? Existem muitos aspectos, eu diria, sociais, como a própria disponibilidade de programadores para contratar, né? Existem muitas linguagens interessantes por aí, mas que são pouco conhecidas. Não há um contingente de trabalhadores, de desenvolvedores à disposição, né, que dominem aquela linguagem. A própria questão das ferramentas disponíveis, né, a maturidade da linguagem, com coisas que vão além dela mesma, né? A própria comunidade em torno da linguagem, se é uma comunidade que favorece, né, que é mais inclusiva, que é mais receptiva, né? Tudo isso está em pauta pelos fóruns na internet, pelas redes sociais, de quem discute esses assuntos, quando o assunto é justamente comparar linguagens de programação. E essa disciplina, ela também é subsidiária, de alguma forma, a outras disciplinas envolvendo linguagem de programação, como é comum disciplinas de compiladores, né? Essa ideia de que para desenvolver um compilador seria ideal que o desenvolvedor já tivesse uma compreensão dos aspectos teóricos, assim, conceituais de uma linguagem, né? Visto que é um compilador de uma linguagem, ele vai traduzir toda essa complexidade de temas em código, né? O compilador carrega em si, ele tem embutido em si toda a representação dos aspectos do funcionamento, da implementação das ideias da linguagem, né? Agora, poderia ser o contrário também. Poderia ser uma disciplina de compiladores, poderia ser uma disciplina prévia que propiciaria o estudo das linguagens de programação programando, né? A partir da implementação de pequenas linguagens. Então, justamente a partir já de uma competência de implementá-las, né? Quer dizer, já ter feito ali uma base desse desenvolvimento de compiladores ou de interpretadores, então poderia ser feito o estudo das linguagens implementando mini-linguagens, né? Mini-experimentos dessas ideias, né? Entender as ideias a partir da observação do comportamento dessas mini implementações, tá? Isso existe, né? É uma abordagem comum à disciplina, mas que não será a nossa, tá? E aqui só para registrar alguns autores, né? Nós temos o Dan Friedman com o Essentials of Programming Languages, onde ele desenvolve isso em Lisp. E nós temos também o Peter Sestovich com uma ideia parecida no Programming Language Concepts, onde ele faz isso em F#, né?
Mas um aspecto interessante dessa disciplina é o quanto ela provoca ou levanta tópicos transversais interessantes. Um que é principal é a própria ideia de que há uma ligação entre pensamento e linguagem. Falando em linguagem em geral, primeiro, né, a própria língua natural, o idioma. A gente sabe que, bom, quem fala várias línguas sabe que determinadas ideias são mais fáceis de expressar em uma ou outra língua. Em primeiro plano, às vezes por diferença de vocabulário, ou seja, das palavras disponíveis. Mas não é só isso, também tem a ver com as regras da gramática, né? As gramáticas são próximas, né? Por exemplo, as de origem europeia têm uma proximidade, claro que elas são bem diferentes, por exemplo, das línguas orientais, mas mesmo entre as línguas europeias há uma variação. Então, é interessante ouvir, por exemplo, a canção Língua, do Caetano Veloso. Tá? É uma música que ele fez ali nos anos 80, né? A interpretação original com a Elza Soares, muito legal. Eu recomendo que ouçam. E é uma canção sobre a língua portuguesa. Tá? Inclusive, é uma metalinguagem, né? Quer dizer, é uma mensagem sobre a própria linguagem. Então, ali, entre tantas outras ideias, trocadilhos, frases sonoras, enfim, existe uma frase que se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção, pois está provado que só é possível filosofar em alemão. Isso é uma ideia que existe, né, de que o grego e o alemão são línguas mais favoráveis à filosofia. E de fato, né, há tantos e tantos filósofos, grandes filósofos gregos e alemães, né? Mas um dos argumentos é a facilidade de construir palavras. Nós sabemos disso porque o português tem uma influência do grego nesse aspecto, né? Você tem prefixos e sufixos e você pode colar pequenas palavras e formar palavras maiores, né? Uma vez em uma prova, eu recortei um texto que comentava sobre a língua grega. Eu acho que a palavra em grego era a palavra para parteira. Era algo assim. E era uma palavra justamente formada por pequenas palavras e que se dizia que uma pessoa que ouvisse aquela palavra, claro, um nativo do grego, entenderia imediatamente, porque a lógica da montagem das palavras se fazia compreensível de imediato, né? Então, essa é uma discussão bem conhecida no mundo da filosofia da linguagem, mas nós podemos trazer para as linguagens de programação, para dizer que, sim, cada linguagem de programação pode favorecer um tipo de pensamento, uma modalidade de pensamento. Tá? E daí, em parte, a importância de um repertório, né? de uma cultura maior sobre as linguagens de programação. Não é nem tanto pelo quanto se produz de software com esta ou aquela linguagem, mas pelo que cada uma contribui para ampliar as possibilidades de pensamento sobre a computação. E esse é só o primeiro de diversos temas transversais. Um dos grandes tópicos que emergem ao longo dessa disciplina, um dos talvez assim padrões,
é a constatação de que as linguagens de programação têm propriedades estáticas e propriedades dinâmicas. Esse é um ponto que fica bem evidente. A começar da alocação estática para a alocação dinâmica, depois ter a vinculação estática, a vinculação dinâmica, as linguagens estaticamente tipadas, dinamicamente tipadas, o escopo estático, o escopo dinâmico, enfim. Esse será um padrão que de alguma forma será enfatizado, né? Ele se confunde um pouco com uma outra ideia que é muito importante, que é a ideia de ambiente de execução, do runtime, né? E muitas vezes comparado com o tempo de compilação, né? Então existe um tempo de execução e um tempo de compilação. Não é a mesma coisa da propriedade estática e dinâmica como nós vamos ver, às vezes se confunde, mas é outro aspecto que eu acho que ajuda a pensar o que é um programa, né? O que é a computação, o que que está se passando, o que está acontecendo, né? Um outro tópico que eu gosto de frisar também é a questão de ver a linguagem a partir de ideias muito básicas e fundamentais, tá? Então, o importante curso do MIT, o curso introdutório à computação por muitas décadas, o conhecido no livro SICP, né, o Structure and Interpretation of Computer Programs. Logo na aula inicial e aos vídeos, né, tem essa mensagem, olha, o que é entender uma linguagem? São 3 pontos. Os seus elementos primitivos, a forma de combiná-los ou de compor esses elementos e a forma de criar abstrações. Tá? Aliás, a abstração é, assim, um dos temas condutores de tudo isso, né? A própria ideia de semântica, né, e justamente uma semântica operacional, que é a compreensão de um programa pela observação do seu comportamento antes e depois, né, a observação de cada elemento, de cada dispositivo da linguagem, por quanto ele modifica o mundo, né, quer dizer, os dados, o estado das coisas, essa observação do antes e depois da mudança, e daí vem o sentido, vem a semântica, é importante, tá? E até em contraste com outras escolas de semântica, como a semântica denotacional. Isso é algo que vem no final, mas que já vai aparecer sempre também, porque também é uma grande compreensão sobre o sentido de uma linguagem, tá? Então isso, de alguma forma, está presente desde o início e vai ser um tema até o final, tá? Compondo um quadro, um arcabouço maior que eu, muito pessoal meu, que eu proponho, que eu chamo do jogo metacognitivo, que é entender essas nuances da interação entre intuição, entre o funcionamento, a operação da máquina, quer dizer, da linguagem, e a semiótica, quer dizer, que decora aquilo, né? Que está nas interfaces, que está na sintaxe da linguagem. É um jogo, tá? A intuição ela vai se movendo em torno do funcionamento de uma linguagem, de um sistema, de um computador. A intuição vai se movendo assim com 2 pernas. Por um lado, ela se alimenta do que está escrito, do que é semioticamente representado, vamos entender isso, mas também da observação do comportamento, né, do efeito das ações. É que tudo isso geralmente está alinhado, tudo isso está em consonância, tá? Existe uma consonância, todo mundo tocando a mesma música, a intuição, a semiótica e a operação. E por fim, dessa vez eu quero
introduzir uma ideia nova para mim, né? Explorar um caminho novo para mim, que é esse de que a gente estuda a programação sempre maximizando as situações favoráveis, né? Focando as situações favoráveis e deixando para segundo plano as condições adversas, né? Os maus funcionamentos, os problemas, né? As exceções, as falhas. Tá? Eu acho que as linguagens de programação, de alguma forma, embutem mecanismos, né? Para lidar com essas adversidades. Só que o normal é não estudar. É como eu tenho dito, é como se você pudesse aprender a andar de bicicleta e nunca precisar aprender a trocar um pneu, né? Então, você vai ser sempre limitado, você vai estar sempre numa situação de não total independência, né? Então, em termos de programação, é interessante observar esses dispositivos para trazer de volta o programa, para contornar ou lidar com as falhas. Vamos explorar o que esse caminho nos aponta também. Então é isso. Estamos começando essa jornada, uma jornada intensa, né? Um volume de assunto, mas vamos precisar priorizar, né? Para saber navegar nesse universo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.